Eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Quando o fim chegar, a igreja subir, tem como subir para morar com ele sem glorificar ele? Aqui? Tem? É verdade. Então, uma das coisas que a gente tem que aprender quando Jesus nos ensinou, quando Nicodemos, sei que tu é mestre, vindo da parte de Deus, Jesus corta dele. Jesus sempre vai no que interessa. Então, não era para ser falado o que o Nicodemos queria. Ele fala, Nicodemos, tem que nascer de novo. Aí Nicodemos, na verdade, vai ter que nascer de novo. Quem não nascer do Espírito, não vai subir. E tem certas coisas que, se não for para levar para o céu, não serve. A gente tem que cortar também. Assuntos que só causam discussões, questões, especulações. A Bíblia não tem espaço para isso. É reto. É isso aqui. Então é assim. Uma vez salvo, salvo para sempre. Não sei o que, tem como você morar no céu com Jesus sem glorificar Ele? Não. Ah, então a Bíblia está toda aqui para tu glorificar Ele. Tu está vivendo o que a Bíblia pede? As conversas fiadas param. Ela para, porque a carne morreu. Não quer mais falar porque foi... Jesus fez isso com todos. Pegava eles, calava a boca deles quando fazia isso. Cortava. Eu tenho que cortar também. Eu tenho que cortar e falar o que precisa. Não é ficar falando o que não precisa. Amém? Glória a Deus. E o que foi falado primeiro está aqui. No Evangelho de João, capítulo 15. Lembre-se, nós falamos agora, concordamos que se não glorificar a Deus, não vamos subir. Então a Bíblia vai revelar o quê? Se eu estou glorificando ou não. E não é possível ser revelado que eu não vou subir nem ligar. Não dá, né? O inferno está repreendido. Tem uma coisa boa, uma das coisas boas que eu li de John Wesley é que ele, bem ativo fazendo as coisas. Aí os moravianos falaram assim, tu é salvo? Claro que eu sou, eu faço isso, eu faço isso, eu faço isso, eu faço isso. Não. Tu se sente salvo? Pegou ele. Ele disse que se converteu ali. Que o Espírito não testificava com ele que ele era filho. Ele se converteu aí. Amém? Os moravianos são aqueles mesmos que foram vendidos como escravos para outro país para poder pregar o Evangelho. São só esses. Amém? No capítulo 15, no 8, diz assim, nisto é glorificado meu Pai. 2 pontos. Que deis muito fruto. E assim, e é a condição, né? E assim sereis meus discípulos. E assim vai revelar que vocês têm comunhão comigo. Como o Pai me amou, também, a mesma coisa, eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. A Bíblia diz que nós não tínhamos a menor condição de nos chegarmos a Deus, não tínhamos. Hoje eu estava lendo um pouco quando nós falamos de vícios, nós lembramos de quê? Quando nós falamos de vícios, o que nós lembramos? E julgamos. Mas nós somos viciados em ser egoísta. Nós somos viciados em ser mentirosos. Tudo isso é egoísmo.
Tudo isso é vício. Somos viciados em praticar o mal, viver para si, tudo vício. E Jesus liberta de todos os vícios. Qual é o normal? Enxergar só os que nós falamos antes. Mas só que Jesus não. Jesus veio salvar todos os viciados, inclusive aqueles que nunca fumou maconha, cheirou cocaína, bebeu, que tem gente assim, mas viciado a praticar o mal. Praticar o mal, não viver para Deus, nem para o próximo. Amém? E ele faz essa obra, graças a Deus, porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E nós, Efésios relata direitinho nossa condição, que nós já falamos mais de 1000 vezes aqui. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, vivendo, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, filhos da ira, como os outros também. Nada espiritual, nada, vivia na carne. A Bíblia fala que o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque elas se discernem espiritualmente. No capítulo 16 de João, no versículo 12, os discípulos que estavam andando com Jesus, escuta isso do mestre, versículo 12, ainda tenho muito que vos dizer, olha, ainda faltava bastante coisa, mas vós não podeis suportar agora, porque eu tenho que falar com vocês, ainda tem muita coisa, mas vocês não têm como suportar agora, não tem como vocês obedecerem, por enquanto vocês ainda não são espirituais, vocês receberam, mas ainda não pode suportar o que eu tenho para dizer, amém? Mas, aí no 13, mas, quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos diz que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Então o Espírito recebeu, o Espírito anuncia o que é de Jesus. Amém? Então, por isso que as cartas jamais podem ficar esquecidas. Porque Jesus falou, vocês não vão suportar agora, mas o Espírito vai revelar toda a verdade que está nas cartas. Vocês não podem suportar, mas vocês vão ficar em Jerusalém e vocês vão ser revestidos do alto. Aí então esse Espírito vai revelar toda a verdade e vai guiar vocês em toda a verdade. Amém? E a Bíblia diz também, o Espírito Santo, no capítulo 15, depois eu vou ver aqui no 15 e no 16, a Bíblia diz que o Senhor Jesus fala para eles que se tivesse vindo, se ele não tivesse vindo e revelado o pecado, se não tivesse falado, não teriam pecado, não teriam pecado. 15, 22, não teriam pecado, mas, vamos ler? Diz assim, se eu não viera, nem não houvera falado, não teriam pecado, amém? Isso aqui eu aprendi mais um pouco com o Espírito Santo, mais um pouco, irmão. Eu estou aprendendo a cada dia mais um pouquinho, graças a Deus. Então, qual é a minha preocupação agora? Então, eu não preciso ficar em lugar nenhum 10 anos, eu tenho que falar a verdade em um dia, e ela é suficiente para transformar um coração, porque Jesus fala isso aqui, se eu não vier e nem lhes houvera falado, não teriam pecado, mas agora não tem desculpa do seu pecado, porque foi revelado, então não tem desculpa.
Amém? Eu revelei a verdade, eles não quiseram. Não quiseram ser espiritual. Amém? Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Aquele que me aborrece, aborrece também a meu Pai. Se eu entre eles não fizesse tais obras, quais nenhum outro tem feito, não teriam pecado. Amém? Mas agora viram-nas e me aborreceram a mim e a meu Pai. Obras. Amém? Foi obras incríveis. Ressuscitou mortos, deu vista aos cegos. Está tudo aqui na Bíblia. E quem crê em Jesus tem certeza que ele fez isso. Eles não. Eles viram e não creram. A Bíblia diz que a gente não viu, creu, não estava lá, mas ama. Essa é a condição do discípulo, amém? Porque se tornaram os espirituais, amém? Então, as obras, eles viram depois o apóstolo Paulo andando e fazendo a obra. Quem pode fazer isso na vida de um homem desse? Quem pode transformar aquele miserável nesse homem aí? Quem pode transformar um doido, arrogante, Pedro, num santo como foi transformado? Olha a obra. E eles viram aqueles homens medrosos, escondidos, depois sem medo de nada. Eles viram e não continuaram a mesma coisa. Amém, irmão? Então, continuaram sendo homens naturais, homens carnais, mas os outros não, se tornaram espirituais. Amém? E a Bíblia diz que estávamos mortos e ele os vivificou. Os homens carnais, naturais, se transformaram em homens espirituais. E lembra, eles não eram ainda, tinha que descer o Espírito Santo. Amém? Então só dá para ser espiritual com a presença do Espírito Santo. O homem espiritual tem o Espírito Santo. O homem natural não compreende a coisa do Espírito, porque só dá para discernir ela espiritualmente. E ela foi ensinada pelo Espírito. Quem não tem o Espírito não entende. Amém? Então, em nome do Senhor Jesus, a Bíblia diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Os homens espirituais estão à destra do Pai com Jesus nos lugares celestiais. E nos assentou lá na glória. A Bíblia fala disso de mim e de vocês. Amém? Os homens espirituais receberam o Espírito que foi enviado de cima e levou para as regiões celestiais, se assentar lá, à destra do Pai em Cristo Jesus. Amém? É isso ou não? Efésios 2:6. E vos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar. O que é assentar? O que é assentar? Imagine se assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém? Isso aqui dá para suportar, irmão? A Bíblia afirmou que os discípulos não tinham como suportar isso aqui, mas desceu o Espírito e usou o apóstolo Paulo, que agora podia suportar, não só suportar, como viver isso e revelar isso aqui. Amém? Assim como o Pai me amou, eu amei a vós. Permaneça no meu amor. Se guardar os meus mandamentos, permanece no meu amor. Assim como eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Vocês também. Se guardar os meus mandamentos, vocês estão no meu amor. Amém? Tudo condição. Então tu vê que essas palavras não têm brecha para as questões.
Não dá. Se tu falar isso, acabou a conversa fiada. Amém? Amém ou não amém? Em Cristo Jesus, que é a nossa vida, e nos abençoou, Efésios 1:3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Agora olha o 21, no capítulo 1. Acima de todo principado, Jesus. Acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome, acima mesmo, acima do câncer, acima da morte, acima de tudo. Amém? Glória a Deus. Acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, amém? Que a gente poderia pensar que foi só para lá. Aí ele, não, o Espírito Santo não vai deixar isso. Não só naquele momento, mas até hoje, amém? Não só nesse século, mas também no vindouro. E continua, amém? Amanhã também. Depois da manhã também. O nome dele está acima de tudo. 2040 e 30, se chegar, também. 4 milhões de anos, também. Não tem o nome dele. Todo mal que possa crescer, o nome dele está acima. Amém? Glória a Deus. Todo principado e poder e potestade e domínio de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e fala lá nos pés, né? Glória a Deus. E sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Amém? Cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude. O que é a plenitude? A grandeza, o poder, a glória, amém? Daquele que cumpre tudo em todos, a igreja, aqueles homens horríveis que se tornaram espirituais, a plenitude, a igreja, amém? Amém ou não amém? Que cumpre tudo, em alguns, em todos. Basta receber o Espírito, basta se entregar a Jesus, que está acima de tudo, basta receber esse Evangelho, que não vai faltar nada em você, porque Ele nos deu todas as bênçãos espirituais, para nós sermos espirituais, porque o homem espiritual, antes carnal, natural, agora espiritual, o Espírito Santo entrou, e agora para Ele cumprir o propósito, Ele subiu, para cumprir tudo em todos. A igreja é a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Para revelar nos séculos vindouros a misericórdia, as riquezas da sua graça, que opera em nós, a igreja. Amém? Então esse Espírito que faz essa obra depois, que agora eu posso suportar a palavra, agora eu posso suportar o que Ele me pede, posso. E para onde o Espírito me leva, Ele me glorificará. Para onde Ele me leva, Ele me glorificará. Para onde me leva? A transformação à imagem do Senhor Jesus. Para onde Ele me leva? Esse Espírito, depois que eu me tornei espiritual, eu sinto que sou uma casa espiritual e vou buscar isso. Eu não busco mais as coisas da terra. Eu não penso mais nas coisas da terra, porque eu me tornei agora um homem do céu. O velho morreu. O novo surgiu, então eu quero a nova vida. Quem tem o Filho, tem a vida, e passou a ter vida em si mesmo, porque quem mora tem vida em si mesmo. Quem crê no testemunho que Deus deu de seu Filho, em si mesmo tem o testemunho. Quem tem o Filho, tem a vida. É um ser espiritual, não mais terreno, não mais carnal, mas fica de olho na eternidade. Aí Colossenses vai falar sem problema nenhum. Se já ressuscitou com Cristo, é um homem espiritual. Busca e pensa nas coisas de cima e não na da terra. E se crê, se a esperança é ver esse Senhor
como ele é, purifica-se a si mesmo. E o de glória em glória se torna uma realidade, porque é o homem espiritual. O homem espiritual é de cima, não da terra mais. Então quer as coisas de cima, porque Cristo quer a nossa vida, a vossa vida. Então a nossa vida está lá em cima, e eu moro lá, eu quero o que tem lá. Tu vê que, irmão, em nome do Senhor Jesus, aí tu enxerga melhor o que vem ocorrendo nas igrejas. A desgraça, irmão. E aqui nós estamos tendo chance, graças a Deus, de escutar isso. Não tem nada, o que tu vai ver por aí, tu fecha os olhos e, se pudesse escutar 100 pregações agora, 95, 96 é ministrada pelo capeta, segundo a carne, não segundo o Espírito. E a Bíblia diz que são poucos, a porta é estreita, o caminho é apertado. Iam procurar doutores que falassem aquilo que agrada a carne. Então, em nome de Jesus, como é que eu estou? Eu estou buscando as coisas de cima, eu me sinto um homem espiritual, porque o homem espiritual discerne bem tudo, e de ninguém é discernido. Ele busca e pensa nas coisas de cima. O Espírito Santo clareia a mente renovada, tendo os olhos do entendimento iluminados. Foi iluminados os olhos do entendimento, para buscar e pensar nas coisas de cima, não da terra, não mais. Porque o velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito. Como? Revelando a verdade, tirando o erro, porque nisso é glorificado meu Pai. 2 pontos. Que dês muitos frutos. E a presença do Espírito, vê que uma transformação dessa, por isso que alguns não entendem, ainda não entendeu por causa da falta da presença do Espírito. Porque entender é amar o que entendeu. Enquanto não ama o que entendeu, não foi liberto, não entendeu espiritualmente. O entendimento espiritual ainda não existe. Porque o entendimento espiritual vê a verdade, ama a verdade e é liberto. Porque quer crescer a imagem do Senhor Jesus, busca isso. Assim como criança recém-nascida, é mandamento, desejai ardentemente o leite espiritual. Se é mandamento, o Espírito Santo que está revelando, e ele em mim, ele sabe que eu vou querer isso. Eu vou escutar e vou querer. E deixar todo o mal da minha vida. Isso está muito, essa transformação, esse homem espiritual que se torna, está muito além de oração, de participação de culto, de esmolas, de comida. Isso várias pessoas fazem. Mas a Bíblia diz que onde esse Espírito entra, tem o fruto do Espírito, que já reparou que é bem negligenciado por aí? A presença do Espírito é o poder de Deus aqui. O poder da nova vida. Já viu o que é gerado pelo Espírito Santo, o fruto? Em nós, amor, paz, alegria, benignidade, mansidão, domínio próprio. Isso é a nova vida sendo revelada. É o poder do Espírito, o poder da nova vida em ação. Então, o poder da nova vida está ligado a só ficar orando? O poder da nova vida está só levar o culto? Não, o poder da nova vida é revelado lá fora numa ação, em ações que esse mundo não conhece. Não conhece. É o poder sobre-humano sendo manifestado lá fora da nova vida, que o primeiro a demonstrar foi Jesus. Ficar em Jerusalém, que vocês não podem revelar o que eu passei para vocês agora. Vocês são homens naturais ainda. Não entende o que eu tenho ainda para falar. Mas fique em Jerusalém para que seja revestido. Aí a vida vai ser manifestada em vocês. E vocês vão entender tudo. Então, em nome de Jesus, o homem espiritual discerne bem tudo. E de ninguém é discernido. Sois edificados. E eu quero
quem começou a obra aqui? Quem quis terminar? Alguém quis terminar a obra? Quem começou a obra aqui, e a Bíblia diz que Ele é poderoso para terminar. Eu só tenho que me entregar, as ferramentas, tudo é dele. Aqui é o terreno, para ir crescendo. Como pedra viva, a pedra viva foi rejeitada pelos homens, mas para Deus preciosa. Assim também vós, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual, para oferecer sacrifícios espirituais a Deus. Só dá para oferecer sacrifício espiritual quem tem o Espírito, que agrada a Deus. E isso é o que glorifica o meu Pai, que vá e deis muitos frutos. O crescimento espiritual, a nova vida tem que aparecer e crescer, para que deis muitos frutos, para que vá e deis muitos frutos. E assim é que meu Pai é glorificado. Será que Deus é merecedor da adoração? Quer comais, quer bebais, ou fazei qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Depois que eu recebi essa salvação, eu amei escutar essa palavra. Que seja uma realidade em nossas vidas, que seja revelado que você e eu, nós nos tornamos homens espirituais, que busca e pensa nas coisas de cima. Que seja revelado que nós agora podemos suportar isso. Como vamos revelar que suportamos? Quando vivemos. Quando eu estou vivendo é porque eu suporto. Eu suporto só por causa da presença do Espírito. Posso suportar, porque o Espírito está aqui. Quem não tem o Espírito é sensual. Não tem o Espírito. Vive na carne, vive da vontade dos seus desejos, seus pensamentos. Não está salvo ainda, não está no amor de Cristo. Que possamos meditar, que o Espírito Santo gere preocupação, temor, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Não sou eu, não são minhas palavras, não sou eu falando, é o Senhor falando com a gente. E eu estou escutando. É para mim também. Lembre-se, eu estou falando, mas não tenha, a palavra se materializa. Se materializou e passa a ser revelada em nós. Porque a gente age de acordo com o que nós escutamos. Então agora eu vou agir de acordo com como estou escutando. Eu também estou escutando, amém? O mérito não é meu, não é de quem fala, porque a mensagem é muito mais preciosa do que o mensageiro. Grava isso. É a mensagem que faz a obra, não o mensageiro. Quem faz a obra é o que desceu, não o que já estava aqui. Amém? E aí a glória é dele. Aí eu vou entender que é pela graça. Aí eu vou entender que não tem como se gloriar. Vamos colocar de pé no nome do Senhor Jesus.